Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, vocês estão bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nós temos aqui uns recebidos aqui, tá? Algumas obras que chegaram, muitas obras que chegaram. Eu esperei mais ou menos aí quase 20 dias para poder receber todas as obras, para poder fazer esse inbox aqui para vocês, tá bom? Mas antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário, compartilhe para o número possível de pessoas, para que este trabalho possa chegar em pessoas que desejam conhecer mais sobre a literatura cristã evangélica, gospel, teológica e tudo aquilo mais que você desejar, tá bom? Então, bem rápido, para a gente não perder muito tempo, vamos para o nosso vídeo de hoje. Bem, o vídeo de hoje eu recebi aqui alguns materiais, alguns livros aqui, que foram adquiridos na Amazon, tá? Mais ou menos aqui umas 3, 4, 5 envelopes um desse, não vem mais em caixa, certo? 5 envelopes. Então vou abrir aqui aleatoriamente e vou falando um pouco das literaturas que foi chegando aqui no nosso canal, tá certo? Obras muito boa, consegui pegar aí promoção na Amazon, tá? E esse vídeo não tem nenhuma parceria com a Amazon, não é patrocinado pela Amazon, é porque é um site de confiança, a gente vai adquirir por lá mesmo e aí consegue trazer aqui para vocês, tá certo? Esse aqui foi o que mais demorou. O primeiro que eu tô abrindo aqui, deixa eu ver aqui. Pronto. Aí sim, viu? Ó, vamos lá. Esse aqui foi o que mais demorou a chegar, foi o último a chegar, tá? É do Kevin de Ongen, o Pai Nosso, aprendendo com Jesus sobre o que e porquê e como orar. É uma obra muito boa, uma obra muito interessante, tá? Kevin de Jong, eu já tenho aqui alguns livros dele, na verdade tem outro aqui que também que eu adquiri que eu vou mostrar para vocês, mas que eu tenho outros livros do Kevin de Jong. Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando a literatura deste autor, tá? É um autor bem equilibrado, é um autor que não vai focar muito na questão teológica de suas raízes, da sua escola, ele vai, na verdade, interpretar mais o texto e aplicar o texto, tá? Então, é um autor muito mais interessante para o dia a dia, certo? Com certeza você tirar muitas mensagens, reflexões desta obra, e ele é um autor muito diverso. Ele escreve sobre o Pai Nosso, escreve sobre o homossexualismo, escreve sobre mulheres e homens na igreja, ou seja, tem vários tipos de temática. Ele não está fixo somente em uma temática só, ele tem vários tipos de temática, então é por isso que eu gosto dele, pois é um autor muito bem atual nos temas a qual a gente consegue ler e adquirir conhecimento. Tá? Então, o primeiro foi Kevin de Jong, Pai Nosso. Vamos abrir o segundo. Aqui nós temos dois lançamentos, na verdade, um mais recente, o outro que foi lançado, acredito, foi ano passado, finalzinho do ano passado, que também é do Kevin de Jong, Cristianismo Impossível. Seguir Jesus não exige que você mude o mundo. Seja especialista em tudo. Aceite o fracasso espiritual ou se sinta infeliz sempre. É uma ótima reflexão acerca sobre a vida cristã, sobre o equilíbrio espiritual, para você não ser liberal demais e para você não ser rancoroso demais, haver um equilíbrio naquilo que o evangelho nos ensina, daquilo que o reino nos ensina. Então, Kevin de Jong, ele vai trabalhar dentro desta temática para trazer para nós um conhecimento, e esta obra é muito importante para o seu dia a dia. Em breve fazer um review aqui para vocês, tá bom? De indicação desta obra do Kevin de Jong. O outro livro agora é um lançamento mesmo, eu acho que é do mês passado, não falha a memória, que é da o Kevin de Jong, que é Edições Vida Nova, tá? Tanto esse como do Pai Nosso, também é Edições Vida Nova, tá certo? Já esse aqui é do Emílio Garrafalo Neto. Emílio Garrafalo Neto, que é Jacó e a Graça Transformadora, editora Fiel. São poucos livros que eu tenho aqui da Fiel, tá? Poucos livros, acredito, ó, esse aqui veio já com defeito, tá bom? Veio aqui, ó, alguém bateu nele, não sei o que foi que houve aí, mas já veio rasgado, tá certo? Não é culpa da editora não, é do transporte com certeza, tá? O Deus que transforma, ele vai utilizar aqui nesse livro a imagem e a história de Jacó para trazer reflexões para o dia a dia, né? Ou seja, é uma mensagem, é uma pregação em forma de livro. Eu já tenho outro aqui sobre Sansão, que eu não consigo saber onde é que está mais ou menos. Mas é interessante também sobre o Sansão,
que é uma questão voltada mais para reflexão e aplicação pessoal. Então, esta obra eu achei importante, porque Jacó é um dos personagens mais icônicos do Antigo Testamento e, infelizmente, algumas pessoas só sabem pregar sobre o seu nome, mas não fala sobre a sua vida, o seu dia a dia, tá certo? Aí tem uma tribulação zoada ali, mas é normal. Aí, então ele vai utilizar mais ou menos isso daqui, tá? Jacó e a graça transformadora. O terceiro livro aqui que nós temos hoje, vamos olhar aqui. Esta obra aqui é da Central Gospel, acadêmico, tá? É um livro já um pouco antigo, já um pouco conhecido, viu até aberto, tá? Ó. Viu aberto aqui, eu aproveitar já para abrir aqui para vocês. Ó. Lendo os Evangelhos com sabedoria, uma introdução narrativa e teológica do Jonathan Bernignon. Tá muito bom. Este livro é antigo, já tinha desejo de adquirir este livro, e apareceu aqui na Amazon, a gente foi e adquiriu. É um livro muito importante para você conhecer o Novo Testamento, tá? A primeira parte, limpando o chão, cavando fundo e estabelecendo uma boa base. Segunda parte, construindo a casa por meio da sábia leitura. Terceira, morando no lar dos evangelhos. Então são três partes do livro, tá? Aí vai aplicar aqui sobre o que são os evangelhos, quais são os evangelhos, por que precisamos dos evangelhos, a alegria e a angústia de haver quatro evangelhos, o texto histórico. Ou seja, para você que quer ler, é interessante você ter uma obra como esta daqui, porque vai te dar luz para você conseguir fazer uma exegese, uma hermenêutica correta daquilo que o texto quer apresentar. Então, eu indico bastante qualquer introdução, seja do Antigo ou do Novo Testamento, para você conseguir ter uma dinâmica de leitura e interpretação mais correta, tá bom? É um ótimo livro, tá? Falta duas. Aqui é a quarta. Vamos aqui abrir. Pronto. Aqui são três livros muito interessantes, tá? O primeiro, Walter Brunelli. Walter Brunelli é um dos teólogos brasileiro que eu tiro o chapéu, que eu gosto de ler. Ele é um pastor, Assembleia de Deus Beriano, não falha a memória, e ele tem um equilíbrio muito grande e defende a visão pentecostal, né? Então são poucos pastores que são de grandes igrejas que se dispõem a estar na linha de frente para defender a teologia pentecostal, e o Walter Brunelli ele tem essa veia pentecostal, existe uma sistemática dele que eu já tive aqui, né? Em breve vou adquirir também uma ótima sistemática, que eu tenho um livro, O Tribunal de Cristo, qual será a sua recompensa? Os irmãos devem se lembrar que houve, mais ou menos aí, eu acho que um ano atrás, né, ou menos de um ano atrás, 8 meses atrás, um debate acerca se haveria tristeza ou não no Tribunal de Cristo. E o Walter Brunelli vai abordar esse tema. Eu estou lendo aqui sobre o reino, e esse livro vai ser a minha próxima leitura. Em breve vamos fazer aqui um vídeo detalhando bem o que Walter Brunelli quer falar, tá? Mas, por exemplo, haverá perdas no Tribunal de Cristo? Quem, em sã consciência, sofreria alguma perda com um sorriso no rosto? Aqui é uma pergunta, né? O Tribunal de Cristo não será apenas um dia de recompensas, mas também de perdas, e essa é uma verdade bíblica muitas vezes negligenciada. As obras do salvo serão provadas pelo fogo, e só permanecerá aquilo que tiver sido feito de modo digno diante de Deus. Nesse estudo direto e incisivo, o pastor e teólogo Walter Brunelli confronta o leitor com a seriedade desse julgamento, esclarecendo o que as Escrituras realmente ensinam sobre galardão, coroas e a prestação de contas individuais. O autor mergulha em textos chaves para guiar sua reflexão. Com linguagem clara, sólida e fundamentação bíblica, este livro não é apenas sobre escatologia, é um chamado urgente para que cada cristão examine sua vida hoje, antes de se apresentar diante do justo juiz. Porque tudo que foi feito ou negligenciado será trazido à luz. Prepara-se agora. Que é da Central Gospel também, é um lançamento aí da Central Gospel, tá? E é um livro muito interessante, temática muito boa. O outro livro é de um teólogo brasileiro também cearense, aqui de Fortaleza, já tenho também alguns livros dele aqui, em breve eu vou estar mostrando para vocês, que é o pastor Iago Martins. Arruinados pelo amor de Deus. O que Jonas e Naum nos ensinam sobre o juízo, a graça e a restauração.
Iago Martins, ele fez aí mais ou menos uns 3 a 4 anos atrás, não falha a memória, uma série de mensagens sobre Jonas, tá? Capítulo por capítulo. E foi um grande sucesso essa série de mensagens. Aí ele vai e lança alguns livros e agora está lançando esta obra aqui, que é da Mundo Cristão, muito interessante. Ele vai trazer essa dinâmica acerca de Jonas e de Naum, que eu achei interessante para a leitura do dia a dia, tá? Ó, Arruinados pelo Amor de Deus entrelaça a arte e a fé, revelando a conexão profunda entre a experiência estética e a busca por transcendência, tomando como ponto de partida uma visita ao Museu do Louvre, né? E as fascinantes esculturas do torso masculino de Mileto. Iago Martins reflete sobre o poder da ruína, que mesmo em sua incompletude, inspira transformação e nos convida a reconsiderar a vida. Vai guardar, vá. Tô terminando, viu? É. Tchau. É. Então, Iago Martins, Arruinados por Amor de Deus, é uma indicação que eu faço para você. É um bom autor, né? Ainda de ser reformado, tem uma veia pentecostal, né? Nasceu ali na Assembleia de Deus. Já conheço ele aí desde o tempo 2 de teologia, mas é um autor interessante de você ler também, tá? O outro livro é de um autor que está ganhando muito espaço no mercado brasileiro português. É um cara que tem feito desafios na leitura, tem despertado a igreja, e esse livro é muito importante porque é o livro de Scott McNeils com Laura Barink, que é Uma Igreja Chamada Tove, a formação de uma cultura de bondade que resiste a abusos de poder e promove a cura. Esse livro é muito interessante, tá? E nos tempos atuais precisamos ler livros que tenham essas temáticas, mas que seja equilibrado, tá? Porque tem alguns livros por aí que ele ensina a ser rebelde, tá? Mostra que todos os líderes são abusivos, que a doutrina da igreja é abusiva, que a igreja é abusiva e quer que você vive sozinho em casa. Em casa você não cresce, em casa você não edifica, tá? Deus não quer que ninguém viva na solidão. Fosse assim, ele não tinha feito Eva para Adão, tá bom? Então ele viu que Adão estava só e não era bom, colocou Eva na vida dele, na vida de Adão. E depois, quando o povo sai do Egito, nós vamos ver que Deus estabelece um tabernáculo para que o povo possa congregar em conjunto. E Paulo disse isso: não deixei-vos congregar, como o costume de alguns. Então, essa história de dizer que encontrou Jesus em casa, encontrou Deus em casa, é mentira. É porque a pessoa quer vir em casa na sua bagaceira, na sua vida, como disse o próprio texto, né? Que criam, como Paulo diz lá em Romanos, criam para si deuses, né? São deuses do seu próprio ego, né? Na verdade, é lá em Timóteo, tá? Que são deuses do seu próprio ego. Então, esse tipo de pessoa, infelizmente, porque eu saí da igreja, porque eu tive uma decepção, tá? Quantas igrejas tem na sua cidade? Quantos ministérios tem na sua cidade? Então, por causa de uma pessoa, os outros vão pagar? Então, isso é desculpa de quem quer ver desviado, tá bom? Então, Uma Igreja Chamada Tove é um ótimo livro para você poder se enriquecer espiritualmente. E o último pacote de hoje, vamos lá. Aqui é só um livro, viu? Não é muitos, não, aqui é só um. Um dos maiores lançamentos de 2026. Grave isso, nós estamos no mês de maio, tá? Quase no meio do ano, mas esse é um dos maiores lançamentos de 2026. É uma obra fundamental para você que quer conhecer a teologia paulina. Esse autor, ele é especialista na teologia paulina. Tem alguns livros dele, tem um comentário aqui da exegético de Romanos, tem alguns outros livros desse autor, tá? E esse autor, ele preza pelo verdadeiro conhecimento e a exegese das Sagradas Escrituras. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que Douglas Moo. Douglas Moo foi organizado por Andreas Kunterberg, tá? Uma teologia de Paulo e suas cartas, uma teologia bíblica do Novo Testamento, a dádiva do novo domínio em Cristo. Capa dura, Thomas Nelson Brasil, tá? Só não gostei da espessura aqui, né? A espessura aqui é diferente de um livro comum, tá? Poderia ser um pouquinho mais alto, com a espessura 14 por 21, talvez um pouquinho mais alto, né? 16 por 23, 24. Mas não gostei dessa espessura, ok, tudo bem, mas é capa dura, altíssima qualidade, tá? Eu não vou abrir agora porque só vou abrir quando eu for ler, tá? E vai demorar um pouco para me ler, mas eu já vi aqui o sumário desta obra, e esta obra ele vai trazer detalhes riquíssimos e atuais acerca das cartas paulinas. Por que atuais?
Porque o tempo vai passando e as aplicações de alguns textos eles vão melhorando, tá? Não é que a aplicação vai atualizar. O tempo se atualiza e a aplicação melhora, tá? Porque há uma atenção a mais acerca daquele texto, há uma atenção a mais acerca daquela mensagem. Então, quanto mais o tempo passa, mais vai melhorando a aplicação. Então, Douglas Moo, ele vai trazendo esse surgimento, essa atualidade acerca das cartas paulinas, ainda mais nesta guerra do evangelho progressista que nós vimos hoje, né, desse evangelho que é um evangelho mais do lado ativista, de esquerda, onde as pessoas tentam interpretar o texto das Sagradas Escrituras dentro da sua visão liberalista, tá? E todo liberal começa dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, eles usam esse argumento para utilizar-se de alguns textos que possa basear a sua falsa fé, tá? E a sua ignorância, as suas heresias. É por isso que eles dizem que a Bíblia não é a palavra, contém a palavra. Então eles estão errados. Na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, totalmente inspirada, como disse Paulo lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, totalmente inspirada para ensinar, para corrigir, para retaguir. Ela é a palavra de Deus, tá? O que contém a palavra de Deus é um livro como esse. Esse livro não é a palavra de Deus, ele contém a palavra de Deus, porque aqui tem texto das Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, e tem um texto da interpretação, que é a interpretação do homem. Então, a interpretação do homem pode falhar, porque aqui é uma visão que ele vai ter, por exemplo, uma visão reformada sobre Paulo. Aí tem outro autor que tem a visão mais pentecostal. Então, percebe que as visões vão mudando, tá? A interpretação vai mudando, mas o texto, que a palavra é inspirada, inerrante, não falha e é suficiente, tá bom? Então, a Bíblia ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus, tá certo? Então, se alguém disser para você que a Bíblia contém, é porque esse camarada é um liberal desviado, tá querendo também desviar você, tá bom? Mas quando a gente entende as Escrituras, nós vamos compreender de Gênesis a Apocalipse que Deus está vivo através da sua palavra. Como disse lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antigamente Deus falava de várias formas, de várias maneiras, e hoje ele fala através do seu Filho. Como é que ele fala através do Filho? Através da palavra, através das Sagradas Escrituras. Então, a palavra viva, eficaz, é aquela que está nas Sagradas Escrituras, tá bom? E o restante é porque contém aqui, tá? Contém a palavra de Deus e pode haver alguma falha de interpretação, tá certo? Então foram alguns livros que chegaram aqui para nós. Vamos lá. Scott McNeil, Uma Igreja Chamada Tove, muito bom esse livro. Iago Martins, Arruinados pelo Amor de Deus, ótima obra, você precisa adquirir. O Tribunal de Cristo, qual será a sua recompensa? Vai haver tristeza ou não lá no Tribunal de Cristo? Alguns dizem que vai ter, né? Como Eliseu Rodrigues, e outros dizem que não vai ter, como o pastor Abílio Santana, e eu fico com o Abílio Santana, tá bom? Não vai ter porque a salvação é a maior recompensa nossa que nós acreditamos. Lendo os Evangelhos com Sabedoria, uma introdução em narrativa e teologia do John T. Pennington. Jacó e a Graça Transformadora, do Emílio Neto. Kevin De Jong, ou Pai Nosso, Aprendendo com Jesus sobre o que, porquê e como orar. Muito, muito boa esta obra, muito boa. Kevin De Jong também, que é o Cristianismo Impossível, Como Seguir a Cristo. E nós temos o grande lançamento, que é Paulo e as suas cartas, uma teologia de Paulo e as suas cartas, Thomas Nelson Brasil, de altíssima qualidade, tá bom? Ficou conosco até agora? Se inscreve, não esqueça de se inscrever, curte, compartilhe, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.